Eu tenho pensado, meus irmãos, no início deste ano, como começar bem este novo ano. Pessoas em várias partes do mundo estão, como nós, celebrando o início de um novo ano. Em alguns países, o ano ainda não começou. Em outros países, como Israel, o ano começou em setembro do nosso calendário. Mas, na maioria dos países, o calendário é o mesmo que nós usamos aqui no Brasil. 2022 terminou e ele teve muitos motivos para trazer ansiedade ao nosso coração, para produzir estresse, muitas vezes. E com a chegada de 2023, muitos de nós provavelmente olharam para o ano que terminou e gritou: boa viagem, já vai tarde, que venha um novo ano. Por isso, eu fiz esta pergunta a mim mesmo: o que nos leva a pensar no novo ano? Em que ele será melhor para nós do que o último ano? Nós sabemos que certas coisas estão além do nosso controle, como pandemias, turbulências econômicas, guerras, tempestades, outros desastres naturais. Essas coisas, nós não temos controle sobre elas. Porém, existem várias coisas que podemos controlar ou influenciar positivamente, tais como nossas carreiras, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com nossos filhos, os relacionamentos com os pais, o relacionamento profissional, a questão da formação escolar, da faculdade, da universidade, da escola. As decisões que tomarmos e escolhas que fizermos durante este novo ano, elas afetarão e muito os resultados decorrentes dessas escolhas. Os últimos dias do ano geralmente são um momento de avaliação, de introspecção. Pelo menos foi assim comigo. Eu me perguntei o que correu bem em 2022, o que eu poderia ter feito melhor, foi uma pergunta que eu me fiz. Uma outra pergunta que eu me fiz foi: o que eu não deveria ter feito de modo algum, mas fiz em 2022? Eu fiz progressos significativos na minha vida espiritual, nos meus compromissos profissionais. E quanto à minha vida privada, particular, eu sou uma pessoa melhor hoje do que era quando o ano começou? Enfim, foram perguntas que eu me fiz no final de 2022. É possível que você possa acrescentar muitas perguntas parecidas com esta lista que eu vos passei agora. Não há nada de errado nisso, se não ficarmos olhando para trás por muito tempo. O problema é ficar com foco no passado. Sabe por que não devemos ficar olhando para o passado? Porque o passado está passando gradualmente, fora do nosso alcance. O que temos de verdade é o nosso presente. Esta semana, alguns de nossos netos estiveram lá em casa com uma de nossas noras e, conversando com elas, Gessi falou para elas assim: minhas netas, daqui a pouco vocês vão esquecer de mim, vocês não vão me visitar mais. E as netas falaram assim: que isso, vó? Nós não vamos esquecer da senhora, não. E mamãe dizia: a vida é assim. Aí ela lembrou dos netos mais velhos, que já não vêm mais lá em casa, que já não falam mais conosco como falavam antigamente.
não deixam de vir no final do ano, não deixam de estar perto da gente. Se alguma coisa acontece conosco, eles procuram saber, eles ligam, mas eles já têm os compromissos deles, já têm a agenda deles, não são mais crianças que podem ser levados pelos pais na casa dos avós. O passado vai passando e tudo isso nós vamos esquecendo. Jessi gosta muito de conversar comigo sobre isso. Ela sempre fala assim: Eude, nós precisamos estar preparados para ficar sozinhos. Não podemos deixar que essa vida a sós, somente nós dois, possa de alguma forma nos afetar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque o passado, ele vai passando gradualmente, fora do nosso alcance. O que nós temos de verdade é o presente. E com o presente, nós temos também as nossas esperanças. Nós temos as nossas intenções, os nossos sonhos para o futuro. Por isso, nós precisamos olhar para frente, formulando planos, objetivos, metas para os próximos 12 meses. Podemos focar no avanço profissional, no estabelecimento do nosso próprio negócio, no crescimento de nossa fatia no mercado no qual estamos inseridos, no aumento de lucros, desenvolvimento de uma nova linha de produtos na nossa firma. A lista é interminável. Mas eu pergunto, e quanto ao nosso desenvolvimento e crescimento como indivíduos? Especialmente quando somos seguidores de Jesus Cristo. Isso igualmente requer um planejamento cuidadoso. Por isso, nesta oportunidade que o pastor Jonas me concede, permita-me sugerir um pouco do que podemos vislumbrar na Bíblia a esse respeito do futuro, dos planos, do novo ano. E eu queria ressaltar, em primeiro lugar, que na nossa vida particular, como indivíduos, a primeira coisa que nós devemos estabelecer como um alvo para 2023 é crescer no relacionamento com Deus. Permita-me repetir, crescer no relacionamento com Deus. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu em Marcos capítulo 12, versículo 30. Disse Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Sempre que eu leio este versículo, me impressiona a repetição que Jesus faz da palavra toda. Ele fala toda o tempo todo. E ele diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Não é mais ou menos, não é de mentirinha, não é devagar, quase parando, é com toda a força, com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento que nós devemos amar a Deus. Portanto, estabeleça como meta para este ano crescer no relacionamento com Deus. Você poderia dizer que está fazendo isto neste momento, mas você consideraria isso um objetivo de vida? Um objetivo digno para este novo ano? Crescer no relacionamento com Deus? Em segundo lugar, você deve estabelecer como objetivo crescer no relacionamento com os outros. Logo após declarar qual era o maior mandamento, conforme lemos em Marcos 12, versículo 30, Jesus disse no versículo seguinte: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Novamente eu pergunto, como você está fazendo isso? O que você poderia fazer para melhorar nesta área da sua vida, no relacionamento com os outros? Se aproximar de alguém que você se distanciou, estar mais perto dos seus pais, estar mais perto dos seus filhos, estar mais perto dos seus netos, estar mais perto das noras, dos genros, das sogras, dos sogros, para quem ainda tem. Não é o meu caso, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais sogro, não tenho mais sogra, mas tenho Gessi. Então tá bom, né? Vamos em frente. Então, a Bíblia diz que nós devemos, neste novo ano, estabelecer como objetivo crescer no relacionamento com Deus, mas também crescer no relacionamento com os outros. E em terceiro e último lugar, faça de Cristo o fundamento para tudo o que você faz. Eu vou acrescentar mais uma coisinha nesses minutinhos que o pastor Jonas me deu, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, como objetivo para 2023, fazer de Cristo o fundamento para tudo o que você faz. É muito comum, mesmo para pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo, compartimentar Jesus. Deixar que ele entre em algumas áreas, mas não em outras. Isso é muito comum na vida de muitos crentes. Departamentar Cristo é você coloca Cristo em algumas coisas, mas não coloca Cristo em outras coisas da sua vida. Mas a verdadeira fé faz do Senhor Jesus o centro de todas as áreas da nossa vida. Por isso eu gosto demais de Atos capítulo 17, versículo 28, que diz assim: pois nele, em Jesus, vivemos, nos movemos e existimos. Que lindo! Eu vou até repetir de novo. Pois nele, em Jesus, vivemos, nos movemos e existimos. E por último, nós precisamos buscar entender e aplicar melhor a palavra de Deus. Eu faço isso a sério. Levo a sério o texto de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que Deus, nesta noite, possa te abençoar neste novo ano que se inicia, indo para casa com esses objetivos sobre como crescer como pessoa neste novo ano. Primeiro, crescendo no relacionamento com Deus. Segundo, crescendo no relacionamento com os outros. E terceiro, buscando entender e aplicar melhor na sua vida a palavra de Deus. Que Deus os abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Amém.